Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Estamos aí com duas convidadas muito especiais para falar de um tema que nós prometemos e aqui estamos: inteligência artificial. Vamos falar muito sobre isso hoje. Antes disso, fica o convite para mais uma vez vocês nos seguirem, as nossas plataformas, o Instagram, o nosso canal no YouTube. É muito importante que vocês cliquem lá, sigam e ativem o sininho. Aquela pergunta, né? Aquele de sempre, né, Tassi? O básico é muito importante para a gente ter mais engajamento e que esse recado, que todo esse trabalho que a gente faz, chegue para mais pessoas. Ativem também, quer dizer, coloquem também na biblioteca do Spotify. Boa. Estamos lá também, para quem prefere ouvir. Isso. Começa apresentando. Começa. Então, eu vou apresentar uma pessoa que é muito especial na minha vida. Ela não sabe que eu preparei um discurso para falar sobre ela, mas ela conseguiu me recolocar na área do marketing. E ela foi minha primeira mentora no marketing digital. A Cissa, ela foi mentora há muito tempo, deu muito tempo aula, mas ela é especialista em marketing digital e trabalha nisso há 13 anos. Eu vou deixar ela se apresentar e eu não me estendi muito porque eu ia me emocionar. Eu já me emocionei. Eu já engasguei. Ai. A Tassi não tinha combinado isso comigo. Eu saber que... Sempre assim, né, Tassi? Nossa conexão. Então, eu sou a Cissa Soares, eu nasci no Rio Grande do Sul, moro há 7 anos aqui em Florianópolis. E minha trajetória com marketing digital, tenho 13 anos de carreira, mas eu digo que nasci no marketing praticamente, né? Porque desde muito cedo, com computadores em casa, eu já fazia cartão de visita, fazia template de blog na época, né? Que a gente Saudade vivia. do tempo do blog, né? Uhum. E aí eu fui crescendo e avançando nessa área. Então, fui pro mundo dos sites, e aí entrei na faculdade de publicidade e propaganda. E aí eu já estava casada e meu marido chegou em casa e disse assim, vendi um pacote de gerenciamento de redes sociais para ti em 2011 isso. E ele disse assim, agora tu te vira. Foi para uma médica, né? E Era Facebook? Era Facebook. Não, ia falar, em 2011 mais ou menos era quando o Facebook estava começando, Sim, né? era Facebook. Porque ainda era muito forte Isso. Deixa eu pensar, Orkut. Isso. Né? A gente Mas do já tempo tinha do as Orkut. páginas empresariais no Facebook, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer a página empresarial dessa clínica. E aí, eu na hora, assim, eu fiquei com medo, né? Tipo, como que eu vou fazer? Porque eu entendia, já estava estudando publicidade, mas era um mundo muito novo, assim. E eu disse, não, eu vou fazer. E eu fui fazendo, fui aprendendo, fui estudando. Daí, em 2014, começou o tráfego pago. Aí, eu comecei a estudar tráfego pago, comecei a fazer os nossos primeiros anúncios. E eu não saí desse mundo, né? Continuei caminhando. E daí lá, ali perto de 2015, 2016, a gente teve as dívidas, né? Que eu sempre conto essa história porque foi um marco, assim, na nossa vida. Porque junto da agência de marketing, eu fui crescendo, trabalhei com a agência. Meu marido tinha uma empresa de informática. Ele vendia computadores, fazia assistência técnica. E aí ele fez muitas compras com o computador, a gente fez uns negócios errados e a gente acumulou uma dívida de R$1 milhão, tanto com bancos quanto pessoas, né? Porque a gente foi pegando dinheiro para ir cobrindo o furo, né? E daí deu aquela bola de neve. E aí a gente conseguiu, daí o que eu disse para ele, eu disse assim, olha, eu toco a agência sozinha, porque ele era meu atendimento na época, eu não fazia atendimento, ele que fazia. E eu disse, eu toco a agência sozinha e tu vai fazer um outro negócio pra gente ter uma outra fonte de renda. E aí, naquela época, a minha agência sustentou nossa casa e eu consegui segurar sozinha as pontas. E aí ele conseguiu construir, hoje ele tem essa empresa que é a Gold Soluções. Foi por causa dela que a gente veio para Florianópolis, porque ele tinha que ir para uma capital. E aí a gente veio em 2018 para Floripa. E aí aqui em Floripa, eu tinha o meu filho com 9 meses. E eu disse, tá na hora de eu ir... Eu ainda tinha uns 3 clientes, porque eu fui reduzindo, fui aumentando... Eu aumentei meu valor, né? E comecei a reduzir clientes para eu poder ficar home office e poder vir também para cá. E aí eu conheci a Tassi, porque daí eu fui para um coworking familiar que tinha no sul da ilha. E daí eu conseguia trabalhar nesse coworking e o meu filho ficava lá embaixo na área kids, que daí tinha uma cuidadora, né? E daí eu conheci a Tassi nesse coworking e a Cami, daí foi quando a gente... eu digo que elas me recolocaram no mercado aqui em Florianópolis, né? Porque eu não conhecia ninguém, não conhecia nada.
E aí eu comecei a ensinar também, aí a gente abriu uma agência. Foi Como é que era o nome mesmo? Era... Vocês três, né? Eu Ela- lembro disso. Com a Cami. Era Insta Delas. Insta delas três. Insta delas três. Nós éramos 3. Era nós 3. E a Cami era dona desse coworking. Aí Uhum. ela saiu do coworking, continuou com a gente. Mas aí eu fui muito pro mundo da mentoria, comecei a dar curso online. E aí a gente desfez a sociedade. E aí quando eu fui pro mundo foi um pouquinho antes da pandemia, eu fui pro mundo das mentorias, dos cursos. Eu vi que realmente a minha vida era para ter uma agência. Daí eu decidi, não, eu vou voltar, vou dar um passo para trás, vou ter a agência, porque é o que eu amo fazer, não adianta. É o meu futuro. E aí eu conheci a Rafaela na igreja que eu vou. Ela era do marketing, e aí eu entrei no marketing também nessa igreja. Conheci ela e eu disse, vamos abrir a How To. Aí a gente criou tudo do zero, né? Então, desde 2022, a gente tem a How To, que é a nossa agência de marketing digital. E é isso a nossa caminhada. Eu sou muito grata, Tassi. Agradeço o convite, né, também, de estar aqui. E grata também por tu ter entrado no meu caminho, porque eu aprendi muito contigo também, né? E, enfim, estamos aqui hoje. Crescendo Obrigada juntas, também, né? Meu Deus do céu. Não, e um resgate do Insta delas 3. Que a gente já falou tanto aqui, né, Tassi, da questão do empreendedorismo e o resgate. Eu não lembrava um resgate. E a gente entrou na pandemia trabalhando. Isso. E na pandemia, disso. quem não conseguia, nos bancar para fazer o Instagram, a gente deu aula. Uhum, exatamente. Com os filhos em casa. Sim. A gente se adaptou ao momento, né? Que massa. Nossa, eu voltei no tempo agora com vocês, assim. Gente, uma loucura esses últimos anos. A intensidade, né? Mas, enfim. Então, gente, hoje vocês estão vendo. Muita coisa pra gente falar. Agora vamos... Nossa segunda convidada. Estavam esperando. Vocês já imaginaram como a IA pode ser usada na advocacia? A Vanessa Barcelos vai contar como é que isso funciona. Eu agradeço aqui, agradeço o convite, meninas. Sou muito feliz, sou muito entusiasta do trabalho de vocês. Eu sou Vanessa Barcelos, eu sou advogada há 20 anos. Eu tenho uma trajetória dentro do direito de forma multidisciplinar, então eu fiz mestrado em economia e agora fiz o doutorado em inteligência artificial. E sempre estando muito perto e próxima das empreendedoras, né? Então, assim, a minha advocacia, de uns anos para cá, ela principalmente com a aproximação ali do W2W e da Rô, fez com que eu passasse toda a minha advocacia tendo uma visão mais para empreendedoras. Então, acho que foi isso que a gente construiu agora nos últimos 20 anos, essa advocacia ligada à consultoria empresarial, às empreendedoras e agora à inteligência artificial. E como que entrou a inteligência artificial dentro da tua área? Na realidade, foi um presente. Não procurei, não busquei. Foi algo que veio, assim, e caiu no meu colo. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Sempre gostei. Sempre gostei de usar vários sistemas operacionais. Eu acho que eu sempre gostei de mudança. Então, assim, eu sempre procurei isso para minha vida. Como uma boa ariana. Então, assim, desde o DVD e do CD, dessas mudanças no nosso dia a dia, com eletrodoméstico, com eletrônicos que a gente utiliza, com o sistema operacional. Então, assim, eu gosto de trabalhar com os 2 sistemas operacionais. Eu gosto da tecnologia. E eu não procurei. E aí veio, porque quando eu fui fazer a seleção do doutorado, na verdade, eu terminei o mestrado, que eu fiz em São Paulo, lá na PUC de São Paulo. Então, durante 2 anos, eu ia e voltava de Florianópolis para São Paulo toda semana. Nossa. Porque eu tinha um escritório aqui, né? Que eu não podia, não era online ainda, era antes da pandemia. Então, só que eu sempre tive sonho de estudar num grande centro. Então, na realidade, eu acho que o primeiro... bem na realidade, acho que meu primeiro passo disruptivo, assim, na vida foi quando eu me formei, vendi o que tinha e fui morar na Espanha para fazer uma pós-graduação. Foi lá onde eu vendi brigadeiro para... Sério? Isso, Sério? Vanessa? Eu não sabia disso. Sim, acho que foi meu primeiro, assim, eu nunca tinha saído do país. E aí eu fui sozinha. Se formou e foi. Eu me formei e fui. Eu, na época, era assessora jurídica de um juiz aqui. Tinha emprego. Tinha emprego, tinha emprego.
Mas sempre fui criada numa casa de empreendedor. Minha mãe é empreendedora. Minha mãe sempre foi empreendedora, sempre vendeu de sacola, depois teve loja. Então, eu acho que esse meu empreendedorismo vem realmente já da família da minha mãe. E aí eu tinha emprego, eu era assessora de um juiz, eu me formei, e aí eu disse, eu quero fazer algo diferente. E enfim, eu sei, isso foi em dezembro, em janeiro, 6 de janeiro, eu estava embarcando para a Europa, para morar na Espanha, sem nem conhecidos. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Nossa, que bacana. E aí, foi eu acho assim que a maior experiência que eu tive na vida, na realidade. Acredito. Porque era uma casa cheia, eu morava com os meus pais, com emprego, com uma vida extremamente regrada, né? E aí tu chega, não tem ninguém, aí fui morar ainda com um canadense, eu não falava uma palavra de inglês, e eu não conseguia nem pronunciar o nome dele, que era Gandalf. Nossa. Agora tu consegue. Agora eu consigo. E aí lá a gente se uniu, eu me uni a outros brasileiros que estavam, e aí para a gente poder viajar, a gente empreendeu fazendo brigadeiro para vender nas cafeterias, assim, lá das universidades, dos lugares próximos, assim. E aí lá eu consegui viajar, consegui passear e consegui ficar um tempo. Que cidade que tu morou nesse país? Valladolid. Ela é 1 hora de Madrid. Hoje tem trem rápido, mas na época ainda não tinha. Só que ela é a capital da província de Castilla e León, então ela tem uns aviões low cost, assim, que a gente conseguia ainda pegar com ótimo preço, assim, €1, €2, e a gente conseguiu ainda fazer a festa ali nas regiões próximas. E quando eu voltei para cá, eu sempre voltei disposta a morar num grande centro, porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de ser urbana. E aí, não aconteceu, só que daí aconteceu com o mestrado. Que aí eu falei, eu quero estudar num grande centro, eu quero estudar com as pessoas que escrevem os livros, eu quero estudar com quem está na televisão. E aí eu fui para a PUC de São Paulo, eu fiz processo seletivo, me organizei, montei o escritório, deixei o escritório se estabilizar, né? E aí fui fazer essa nova empreitada. Então ali para mim também já foi algo também totalmente novo. Na época não tinha Uber, tinha facilidade que é hoje. Então eu chegava no aeroporto, tinha que pegar 3 meios de transporte para chegar na faculdade. Então isso para mim era assim muito chocante. Porque aqui a gente ia a pé para a escola, ou às vezes um ônibus só e tava tudo certo, né? Não, então eu pegava, era trem, era metrô, era ônibus e táxi ainda para chegar bem na porta. E eu fiz isso durante 2 anos. Aí fiz a faculdade a pós-graduação lá. Aí depois eu tive um leve sossego, que daí eu tive minha pequena, mas quando ela tinha 2 anos, eu fiz o processo seletivo para fazer o doutorado. E aí quando a gente entra meio que sem saber para onde vai. E depois é direcionado. Eu acho que o doutorado tem muito disso, né? Tem. Assim, quando a gente ingressa no doutorado, a gente tem uma ideia de onde a gente quer chegar, mas... E a ideia inicial era trabalhar com a lei de proteção de dados nas empresas. Na verdade, era o que eu imaginava, porque como eu já trabalho muito com direito empresarial, então eu falei, vamos ver como é que vai ser essa adaptação mesmo, se vai ser uma lei que vai funcionar, que as empresas vão implantar. E aí, no final, a inteligência artificial foi vindo, eu fui para um orientador de tecnologia da informação, e aí eu fui gostando, e eu sempre gostei, e aí foi um presente. Na realidade, estudar sobre inteligência artificial foi um grato presente, assim. E aí, hoje, realmente, eu estou imersa em inteligência artificial. Eu fui convidada para ser diretora de inovação e tecnologia da OAB, também por conta desse estudo de inteligência artificial. Então, foi realmente um presente. E está revolucionando a advocacia, né, Vanessa? Porque eu estou sabendo. Sim. Eu estou sabendo, que eu acompanho os bastidores. Vocês fizeram um evento agora há pouco tempo, né, pela Sim. ESA. Sim. Eu tive um feedback, assim, excelente desse evento aí, que repercutiu muito, né? Que tá mostrando aí quando tu falou assim, ganhei um presente, eu acho que foi a coisa certa na hora certa, né? O momento que tu terminou agora, a Vanessa defendeu a tese dela agora, agora no mês de abril, né, Isso. Vanessa? É bem recente. E eu acho que é uma revolução, assim, porque todas as áreas precisam, mas o mundo do universo do direito, né, da advocacia, ele é muito conservador. A gente sabe disso, né? Então, assim, eu acho que tu tá fazendo uma pequena, grande revolução no que tu já fez até agora. Imagino que vem pela frente. É muito né? legal, assim, porque se deixar, não é de se deixar, assim, convite tem para palestra toda semana. Uhum. A aula, porque realmente é uma coisa nova e as pessoas precisam entender, né? Eu até vou fazer uma dia 15 agora. E eu sempre, quando começo a falar sobre eu sempre tenho uma frase que eu acho muito interessante, assim. Negar a existência não faz com que ela deixe de existir.
né? Então, assim, negar a existência da inteligência artificial na nossa vida, no nosso negócio, no nosso mundo, não vai fazer que ela deixe de existir. Muito pelo contrário. Ela tá voando, Exatamente. né? É o contrário, ela tá voando. Exatamente. Quem não tá usando tá ficando para trás. Cissa, como aplicar isso no marketing digital? Então, começou, na verdade, com os posts, as pessoas fazendo postzinho ali, né? No chat no GPT. chat. Começou assim, mas a gente hoje consegue utilizar de diversas maneiras, né? Até desde edição de imagens, edição de vídeos, criando campanhas completas de marketing, né? E a gente não consegue viver hoje sem. Mas eu não me preocupo de me substituir, porque o que a gente tem que fazer é dominar a ferramenta. Quem não domina a ferramenta vai sair do mercado, né? Então, o meu cliente não vai deixar de comprar de mim por causa da inteligência artificial. Pelo contrário, ele vai comprar de quem entende de inteligência artificial. Essa é a questão. Por isso aquela tua frase de quem não acompanhar o mercado vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Vai... E eu acho isso, eu penso, a gente está em 2025, eu fico pensando onde a gente vai estar, por exemplo, final de 26. Exato, Ou porque é muito nem rápido. esse início, porque desde que eu comecei a olhar mais para isso e ler um pouco mais sobre isso, eu tô impressionada com a velocidade e o próprio aprimoramento das ferramentas, né? Exato. Dos aplicativos que antes que era tem aquela disponível. edição. Antes era aquela edição, tipo, que tu via que era inteligência artificial. Hoje tu já não consegue mais ver. E foi em poucos meses, assim. A gente aqui vai explorar muito, no bom sentido, essas duas, mas eu quero perguntar, depois eu quero voltar, porque a Cissa, nós fizemos uma conversa de bastidores, já deixamos elas zonzas, né, Tassi? Eu queria perguntar, Vanessa, tu falou que tu tem um e-book, como é que começou, assim, tá? Tu foi lá, tu fez o doutorado, começou a estudar inteligência artificial. Como foi? Eu queria que tu compartilhasse um pouco, assim, essa virada de chave, por mais que, embora tu seja uma pessoa muito receptiva, a tecnologia isso ajuda muito, mas a virada de chave, quando tu olhou para aquilo e pensou, cara, eu posso ajudar os meus colegas usando a inteligência para revolucionar o processo, enfim, porque tu tem um e-book, não tem? Tenho. Então eu queria que tu contasse como tu chegou nesse e-book e como tá sendo a receptividade dele. Na verdade, tinha um caminho natural. Eu, em nenhum momento, eu pensei, eu vou ter algo digital, eu vou ter um produto digital. Mas o mercado, ele está pulsante sobre essa questão da inteligência artificial e da modernização dos escritórios. Porque o que acontece? Pós-pandemia, a gente que é do direito foi engolido. Mudou tudo. Do dia para a noite, a gente passou a fazer audiência em casa, peticionar em casa, atender cliente em casa, nos escritórios. A gente não atende mais, é muito raro. Todo o judiciário ele teve que se adequar do dia para a noite em algo que não era totalmente analógico e ele ficar 100% digital. Então, a gente vem num processo pós-pandêmico ali de 2021, 2022, e aí a gente nem teve tempo ainda para que os advogados, todos os advogados, entendessem dos sistemas operacionais que envolve essa questão dos peticionamentos, certificados, programas, e a gente já foi engolido pela inteligência artificial. Então, foi algo, assim, muito rápido. E aí, eu vi essa necessidade das pessoas Porque todo mundo sempre me disse, tem que ter alguma coisa digital, tem que ir pro digital, né? Assim, tu faz um trabalho tão bacana no presencial que tu tens que estar no digital. Só que até então, eu não sabia o que eu ia fazer no digital, porque eu acho que pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma demanda, a gente tem que ser procurado. E aí, eu passei a entender qual era a minha demanda, porque hoje, basicamente, a grande maioria das pessoas que estão comigo no Instagram são advogados. Por conta da profissão, por conta da OAB, né? Que a gente acaba atraindo muitos colegas e amigos, enfim. E aí, quando essas pessoas próximas, elas passaram a me chamar e dizer assim, mas como é que eu faço isso? Qual é a melhor para usar? Como é que eu cadastro? É importante ser paga? Pode ser gratuito? Ela funciona? Ela inventa? Ela de verdade pode ser usada? Eu falei, sentei, assim, tipo, no final de semana... E eu falei, eu vou fazer esse e-book até, que na verdade, é um e-book muito simples, que é um guia para modernização de escritório de advocacia. E aí eu botei na plataforma e, para minha grata surpresa, realmente foi uma coisa que rodou e vendeu muito bem. Então, agora, assim, a minha ideia, eu vou fazer uma esteira de produtos, que com a finalização do doutorado eu consigo, porque até então eu não conseguia, com alguns prompts, assim, mais importantes para os advogados, mas a minha ideia mesmo é ensinar
as pessoas a utilizarem. Na prática mesmo. Na prática mesmo. Não ficar, assim, o prompt eu acho que ainda assim é só um início. Ingessa. Se tu não aprender, tu tem que aprender. Isso. Aquilo ali só vai ser útil pra ti, a ferramenta ela só vai ser boa se tu souberes lidar com E ela. for estratégico também, né? Exatamente. Por isso que o ser humano não vai ser nunca Não. Não, ultrapassado. nunca vai ser substituído. Não. Não, de jeito nenhum. Porque a inteligência artificial tu só consegue usar se tu tiver capacidade intelectual para. Exatamente. O resultado dela é decorrência da tua capacidade, do quanto tu conhece, tu estuda e tu desafia. Eu acho assim, tendo clareza do que tu quer. Sabendo o que tu quer. Ela vai fazer para você, mas ela vai fazer porque você sabe o que você quer. Claro que ela encurta caminhos. Eu falo que o chat é o meu melhor estagiário, sempre. Eu judio muito, muito, assim, dele, mas ele sempre tá muito simpático. Não, Me ele é muito responde. bom. É impressionante. E assim, aquilo que a gente fazia manualmente, hoje você não precisa mais fazer. Exato. Eu não digito, né? Eu só gravo. Meu raciocínio. A Tassi, esses dias a gente trocando figurinha. Vamos ver vocês aí que nos assistem. Ela, eu escrevo. Eu falei, nunca, não consigo. Eu gravo, aí ele transcreve, porque se eu for escrever, eu não consigo escrever na velocidade que eu penso. Eu penso muito rápido. E eu tenho os insights. Então, eu preciso gravar porque eu consigo falar. Eu tô gravando aqui pra não esquecer. Eu mando, nós temos um grupo. Mas eu descobri que também no Instagram, ela manda áudio no Instagram também. Ela manda também. Tudo. E daí tu consegue transcrever. Tudo. Agora dá para transcrever tudo, facilitou. Então, eu uso... E eu falo, não, para mim, economiza um tempão, porque eu não preciso mais digitar. Eu falo, quero que você faça isso e isso. Aí eu adoro quando ele começa a me fazer perguntas boas, assim. Você quer que eu transforme isso numa tabela? Você quer que eu coloque prazos? Você quer não sei o quê? Porque ele já sabe mais ou menos o que eu quero. Aí, outro dia, eu fiz a trend lá de perguntar o que ele sabia a meu respeito. Uau, eu super recomendo se vocês não fizeram ainda. É muito legal. É muito legal. Muito, assim, para descontrair, mas é isso, e tem que se jogar. Não tem, eu acho que não tem, assim, eu queria ouvir de vocês duas, tem uma receita pronta, não tem? Não tem. Eu vou contar uma curiosidade que aconteceu hoje. Eu disse assim, falei pro chat, eu quero ir com uma camisa lilás e eu queria saber o que seria o ideal para combinar, né? Daí ele falou, você pode usar uma calça preta, pantalona, pode usar... Enfim, deu várias opções. Aí no final ele disse assim, e você pode compor a sua camisa lilás com o seu colar de cruz, que tem a ver com com o que você acredita. Meu Deus, eu nunca falei pra ele que eu tenho um colar de cruz. Mas deve ter colocado alguma imagem. Provavelmente foi foi manda versículo também que tu falou. Manda também versículo, manda mensagem de Deus. Teve uma vez que eu tava meio assim, eu tô meio assim com essa questão. E ele, em vez de ele me respondeu com uma mensagem de Deus. Tipo, mas lembra que Deus te ama. Coisas assim, sabe? Que Deus não... E ele já sabe o que eu quero ouvir, né? Porque a ideia da inteligência artificial, ela é agradar, né? Ela quer te agradar. Então, o que eu não uso só, eu uso várias. Eu ia te perguntar, depois eu quero que tu várias. fale das que eu um pouquinho uso várias, todas desde que tu usa. para transcrever reunião, desde fazer slides. Então, eu uso várias. Criar pauta, a gente não... E eu também não uso o único chat, porque todas as IAs são chat. O chat é chat GPT, mas o DeepSeek, o Gemini, todos são chat. Então, eu uso, assim, para coisas aleatórias, eu uso o Gemini. Por quê? Porque eu não gosto de destreinar o meu chat GPT. Sim, aí tu vai atrapalhar. Aí eu atrapalho, ele fica um pouco bugado. Então, o chat GPT eu sempre deixo para coisas realmente que eu preciso de trabalho. E é coisas aleatórias, assim, do tipo, que horas vai anunciar onde, qual a programação de cinema, aí eu deixo o Gemini ou o DeepSeek, porque tem muito disso também. Como tu vai treinar, ele só vai ser bom se ele tiver um bom treinamento, porque ele é um sistema operacional, como tudo precisa ser treinado. Né? Então, eu só não confundo ele pra ele não aborrecer, porque as pessoas dizem, mas ele emborrece. Não confunde ele. Não pode, Betinho, não eu pode. crio... Mas aí, agora que eu tô falando, eu já vi, aí eu falei, não, ele se perdeu aqui. Claro, eu falei, claro, eu tô deixando ele zonzo, porque aí eu vou de um assunto pra outro, daí ele também não consegue. Tanto é que o meu eu não deixo ninguém usar. Não pode. Não deixo. Mas uma dica dica é vocês criarem... Já viu que as conversas ficam do lado ali? Sim, Você pode criar as conversas e deixar separada por tópicos. Eu faço isso. Aí fica mais organizado. Mas isso ajuda na inteligência dele não se perder tanto. Porque tu volta naquela ali. Tu faz os assistentes. Tu faz em cima da mesma, né? Tu faz os assistentes, né? Então tu vai lá, tu cria dentro do chat. Eu quero um assistente pra fazer...
sei lá, programação de mídia do Isso. escritório. Uhum. Eu quero um assistente só para fazer... Pra vida pessoal. assim, só para fazer registro de marca. Eu quero um assistente só para trabalhar na área trabalhista. Eu quero um só para Isso. contratos. E aí, tu, além de alimentar ele, tu bota os teus anexos daí lá. é como tu segmenta segmenta ele fica uma vai dentro daquele biblioteca. específico. Aí tu vai dentro Entendi. daquele. É Entendi. claro que assim, ó, ele tem um número X de caracteres que ele vai suportar, aquele assistente, mas assim, ó, eu acho que eu fui a única pessoa que eu conheço que cansei ele. Porque... Mas depois quando tu vai E aí- conversando com ele, depois ele vai se alimentando daquilo. Sim, mas ele tem um limite. Tem um limite. De texto mesmo, porque de Uhum. arquivo ele tem, mas Uhum. é normal, todo mundo... Uhum. É normal com todo mundo, mas naquela conversa, ele tem um limite, assim, aí sempre com todo mundo que eu falo, eu disse... Mesmo na versão paga? Não, na versão paga. Ele tem um limite, mas assim, é um limite, assim, sei lá, de 80 mil caracteres, é uma coisa assim, tipo, muito... E aí eu até perguntei pro meu professor, eu falei, algum dia, professor, o teu assistente já disse que eu tenho que abrir um outro, porque... Ele disse, não, Vanessa, fosse a única que cansasse o chat GPT. Eu alterno chat e Grok. O Grok foi um que eu fiz um teste, assim, eu pagava o chat GPT. Eu fiz um teste no Grok e assim, deu, que rápido. Nossa, parei de pagar o chat. Uhum. Uso os dois. Tudo bem que tem um limite daí, de uso O Grok e de entrega. Eu não tô usando. Né? De entrega também, se tu não Tem, paga, tem um limite de tem. entrega. Mas aí eu Uhum. consigo substituir lá no Grok, que ele ainda é gratuito. Ainda. Pra quando, assim, quando eu enfim, falo para advogado e dou aula e curso, eu sempre oriento que pague. Eu acho que a versão Sim. paga, ela é muito mais segura, por incrível que pareça. Ela Não, e alucina vocês menos. têm uma linha... Sim. Ela responde de maneira preocupação. mais completa também. Ela alucina menos, ela Isso. responde de maneira mais completa. Tu faz os teus assistentes ali, ele funciona muito bem. Então, Isso. assim, quem trabalha com empresarial, faz um assistente trabalhista, faz um assistente de contrato, faz um assistente de registro de marca, faz um assistente de tributário. E aí tu alimenta ele ali naquela biblioteca. Sempre que tu for falar daquele assunto, tu já volta. Tu não precisas fazer uma introdução. Sim, tu não precisa começar do zero. Ele tem a Isso, memória. Eu só digo, toda a memória. podemos continuar? Aham. Sim, o que você Aquele quer que eu assunto. faça, sabe? Então... E sobre o muito obrigado no final, vocês viram que custa milhões para a empresa? Sim. Mas eu... Por favor. eu faço. Bom dia separado, daí eu Uhum. boto bom dia tudo na mesma. Bom dia, botaria. Depois, você aceitou? Pode fazer esse ajuste assim? Muito obrigado, já agradeço ali. Porque daí tu descobre que custa milhões para a empresa. Não, custa milhões e é milhões de energia, Isso. milhões de água. Que é uma preocupação. Que é a maior que se tem, né? É. Além da questão ética ali, né? Das respostas e do uso. O consumo, né? O consumo de energia, eu acho que é a E maior que a gente tem. Eu acho que ele já entendeu que a gente já se adapta, que nós somos educados, que ele também ele já consegue responder de forma educada para nós. Então não é uma necessidade de a gente estar colocando... Não, a gente faz na palhaçada, assim, de às vezes dar uma Sim. desafiada, mas eu acho que Mas no início foi muito falado sobre isso, que era importante, né? Pra ter conexão. Para gerar conexão, para ele entendi. entender como a gente gosta de responder, como a gente gosta de receber informação, como a gente gosta de ser tratado. Pensando agora, isso aí é muito importante, a questão da sustentabilidade, né? Quando eu faço a minha primeira interação, eu já dou bastante detalhes para ele. Porque eu tenho muita clareza. Antes de eu começar a conversar com ele, eu já sei o que eu quero e como eu quero. Então, eu já faço um áudio longo, que é transcrito, né? E aí eu já falo, eu quero isso, que tenha isso também, e eu quero esse detalhe, vai ser assim, isso vai ser assim. Eu consigo trazer toda a minha ideia. E depois eu só vou aprimorando as coisas que ele esqueceu de trazer. E eu vejo que ele está respondendo melhor, assim. Quando eu trago, assim, muito desenhadinho o que eu quero. Por isso que eu falo, assim, que a gente estava falando, que jamais, né, não existe substituição ao ser humano, porque é decorrência, a inteligência artificial ela é decorrência, só que ela faz coisas que a gente não precisa continuar fazendo. É diferente, é que nem se a gente comparar com a Revolução Industrial. Claro. É isso aí, é uma nova Revolução Industrial que está acontecendo, né, dentro do campo de serviço e tecnologia. Mudança absurda. Tu queria falar um negócio, eu te cortei, né, não? Cissa, eu queria que tu contasse a história que me impactou muito da foto. Da questão da pessoa... da questão, às vezes, eu dando um exemplo, né, de uma pessoa que tem restrição para tirar foto e o que é possível de ser feito hoje. Eu fiquei muito impactada, eu não sabia disso. Nós temos clientes de vários lugares do mundo, né? E aí acaba que
tem algumas pessoas que têm facilidade para gravar vídeo, para tirar foto. E tem pessoas que não querem nem fazer com um profissional, né? Então, assim, a gente precisa usar a inteligência artificial ao nosso favor nesse sentido também, né? Então, ela não quer tirar foto. A gente pode pegar, então, uma foto dela com uma boa qualidade, de hoje, real, assim, e aí a gente consegue fazer um book fotográfico dela, como se ela tivesse realmente Mas tu foto. consegue mudar a expressão dela? Tudo. Eu posso dizer, eu As quero minhas que... últimas são só feitas por IA. Da As- minha rede social. Sério, Vanessa? Mas estão perfeitas? É tu naquelas fotos? Mas é porque sou eu mesmo. Só muda, só muda a roupa, o cenário. E como a Vanessa também tem fotos já profissional, Uhum. ela fica melhor ainda. Fica porque mais fácil. Aí ela consegue, por exemplo, mudar só a roupa, o cenário, sabe? Mas ela muda ângulo também, ela muda Cor do batom também, tudo. tudo. Eu acho assim que a gente sempre, quando a gente tá com bons profissionais, isso nunca vai ser substituído, né? Com Ali certeza. a tua interação humana, o olhar do profissional, aquela criatividade que o profissional tem, ele nunca vai ser. Só que no mundo que a gente tá, prático, e para quem produz conteúdo também, isso é uma mão na roda, porque a gente consegue, pelo menos, assim, diminuir. As minhas fotos estavam muito... Nem eu aguentava mais me olhar. Aí eu, no meio de defesa de tese, entrega de tese, eu falei, vamos fazer umas com IA. Mas eu faço sempre, né? Eu acho que a gente não... É o tipo de visão... É artístico. E aquilo que é artístico... Nunca vai mudar. Nunca não tem máquina que substitui, né? Não vai. É mais nesse sentido mesmo de quebrar um galho, de dar uma ajuda. De dar uma ajuda, né? De ter essa praticidade. Então, assim, às vezes até a roupa, às vezes tá mudando a estação. Pô, não tenho... Tudo as que eu fiz, as roupas já não dá. De verão, assim. Eu teria que ver, vamos ver agora com que... Isso te demanda também, um ensaio profissional, tu tem que ver qual roupa que tu vai usar, tu vai fazer cabelo, fazer maquiagem, tem horário do estúdio, né? Então, às vezes, eu faço bastante, porque quem produz conteúdo precisa fazer. Até segunda eu vou fazer um Dia das Mães, por exemplo, mas eu acho que para ti, intercalar é uma mão na roda. Isso. E para aquelas pessoas, isso assim, para uma qualidade melhor. E para aquelas pessoas, às vezes, assim, tipo, que não tem uma condição, precisa só uma foto profissional para botar no currículo, para... eu acho que funciona super bem. E quando tu fala em vídeo, não pode falar. Eu tenho uma loja de waffle também, né? Que é alimentação. E eu já criei foto com a inteligência artificial sem ter nenhuma foto do produto. Então, eu solicitei lá uma foto de um waffle que tivesse numa bandeja de uma cor tal, né? Que tivesse num ambiente... Daí, eu dei todos os detalhes do ambiente que é a minha loja e ele faz igual, assim, semelhante, né? E vídeo? Tu falou em vídeo antes. Vídeo também. Aí a gente consegue... O vídeo tem uma facilidade hoje que a gente usa, que é o vídeo... Antes a gente demorava 1 hora para editar um vídeo. Hoje a gente pega um vídeo lá de 10 minutos, coloca ali na inteligência artificial e ele consegue fazer os cortes das pausas. Ele corta os erros, inclusive, porque daí também tu pode colocar no prompt o que você quer que tenha de informação naquele conteúdo. Então, aquilo que a gente errou, ou que talvez não tá de acordo, a gente consegue... Ele retira. E aí ele faz, por exemplo, ele pega vídeos também de YouTube, esses que são extensos, e ele faz já os cortes dos shorts. E aí tem várias ferramentas, né? Isso eu preciso aprender. Facilita muito, facilita muito. Tu usa nos teus vídeos ali que tu posta da How To, por exemplo? Eu uso, mas eu confesso assim que eu uso mais para esses cortes de espaço, de tempo, quando eu fico muito tempo parada no vídeo, então ele já faz aquela, né? Mas ele otimiza, ele deixa o vídeo otimizado, assim. Isso, só que eu ainda dou meus toques finais, eu não consigo deixar 100% pra IA, porque não... Eu faço isso nos textos também. A copy que vem, eu nunca deixo ela como ela é. Isso, a gente sempre faz. faço até porque o texto vem cheio de vícios, né? Eu não sei vocês, mas eu identifico de longe. Sim, quando revolucione o ChatGPT muito, usa muito, né? Mas você pode ensinar o chat a não falar mais assim. Eu preciso fazer uma aula. Porque a gente também tem essa preguiça do tipo assim, pego o que o chat mandou, o que qualquer IA mandar, e copio e altero. Mas e se a gente ensinar ele a
não colocar mais os vícios Aquelas dele, que a gente já palavras, sabe. vícios, É. aham. Os traços, os emojis, que é aquele monte de... Não, o meu já nem vem mais. O meu já não vem. Emoji nenhum. E já não Emoji vem vai vai com- ensinando E como já não é vem tu- com as palavras mais usadas. Porque a Isso. primeira coisa que eu faço já é não utilize aquelas palavras que remetem aos de A. Isso, E hoje tu perfeito. olha e tu vê post das pessoas assim, meu Deus, ainda letra maiúscula e minúscula no meio, meu Deus, o cara copia e colou, né? O meu já Exato. fica muito próximo. O meu chat hoje, ele já Viu? fica muito E há próximo. quanto tempo você usa? Ah, eu acho que... Bom, tu já estourou o limite lá, né, das 80. Mas eu não uso há muito tempo, não. Eu acho que eu uso, sei lá, uns 8 meses. Uhum. Porque ele vai ficando, Então, conforme você vai Olha a alimentando, linha do né? tempo. A gente tá falando de Muito 8 recente. meses, muito, gente. É Isso. algo É muito uma recente, revolução. É uma revolução. É uma revolução. Por isso que eu falo, daqui 1 ano, assim... Eu fico pensando, onde que a gente vai chegar? Uhum. Porque diz que a gente está usando, sei lá, 1% do que vai vir em termos do que ele pode... A gente nem sabe que já existe, né? que a IA Isso. pode nos ajudar. Ô, Vanessa, conta uma história. Tu terminou do vídeo ali? Terminei. Hoje... Deram Hoje- café pra Betina. me deram um café. Conta uma história, assim, se tu te ocorre, assim, de quando tu começou e tá vendendo o e-book, né? De algum feedback que tu já tenha recebido de alguém que, ou porque por uma conversa tua, ou por um auxílio teu, ou pelo próprio e-book, que a pessoa chegou e te falou assim, meu Deus, sei lá, nunca tinha pensado sobre isso. Tu tem uma história assim pra Não, contar? várias, porque as pessoas quando passam a usar a IA, Aham. elas ficam assim, apaixonadas, elas Aham. ficam assim... Ou assustadas, Ficam. né? Não, mas na grande maioria elas ficam assim, Aham. encantadas Aham. com aquilo que a inteligência artificial pode fazer, né? E eu acho que uma das primeiras pessoas assim, que eu ajudei a implementar Aham. mesmo a inteligência artificial na vida foi uma grande amiga. Aham, Ela é advogada-geral da União. aham. E aí a gente tava jantando, tomando um vinho, e eu falei, ela, eu não uso, porque eu não gosto de estagiário. Eu não gosto de refazer trabalho, e eu não faço no estagiário, eu prefiro eu fazer, porque eu não perco tempo, e também não gosto dessas coisas. Eu falei, experimenta. Faz assim, usa assim, nananã. Aí eu saí da casa dela, gostou da ideia, no outro dia ela mandou um áudio. Como é que eu uso? Aham. Não, tu usa assim, faz pelo menos um mês, teste com um mês com a versão paga, bota lá teus negócios, pede pra ele fazer o parecer, pede pra ele resumir, faz esse prompt aqui, faz outro prompt aqui. Passou um mês, ela mandou um áudio assim, essa noite eu tive pesadelo que a inteligência artificial parou de existir. Eu não sei nem como vai ser a minha vida sem ela. Olha. Então, é uma coisa assim fantástica, realmente, porque Uhum. pra gente do direito, claro, em todas as áreas revolucionou. O meu legal é que eu aprendi a usar IA com engenheiro. Então, a gente entende um pouquinho de como ela é programada, Sim. como a Uhum. gente tem que lidar, os prompts. E eu acho que isso me fez ter uma visão um pouco fora da caixa do pessoal do direito. Uhum. Mas para Tu hoje... consegue entender, tu entende da lógica dele, tu entendendo entende da da lógica, lógica tu consegue dele. adaptar melhor pro mundo da Exatamente. advocacia, né? Porque a gente acha que ele faz assim Uhum. tudo e tudo com perfeição, tudo com maestria. E esse tempo eu estava discutindo com o pessoal da engenharia porque os cálculos para cálculo não funciona. Para cálculo não funciona. Por quê? Porque ele trabalha por padrão de repetição. Ele não tem uma inteligência, ele Mas não aí é... pro direito ele é excelente. Pro direito ele é excelente. Porque o direito se dá por repetição. Não, pro direito ele é excelente, mas para cálculos, esses dias eu queria fazer um cálculo complexo lá. Aham. E aí, assim, ele vai fazer, porque ele vai ver que tem 1 trilhão de mensagem que 1 mais 1 são 2. Então, ele vai entender. Mas, necessariamente, num grande cálculo que não tem um padrão, ele não vai fazer. Para cálculo, não serve. Vou pegar um caso, por exemplo, de direito de família, né? Para toda a área do direito. Toda, tributário, enfim, né? Ele poderia... Então, ele não consegue ajudar nisso, nessa parte. Não, ele vai fazer o cálculo, Ele porque ele não faz. diz que ele não faz. Só Mas- que tu não pode ter certeza se aquele tá certo, se não Entendi. fizeres o cálculo. Entendi. Entende? Então, assim, é Aham. claro que cálculos, assim, que a gente faz com facilidade, a olho nu que tu bate o olho, faz, ainda bota em planilha, ainda explica embaixo como funcionou, onde chegou. Agora, a questão realmente não pode se fiar, apresentar algo sem conferir aquele cálculo. Porque como ele Entendi. trabalha por LLM, por padrão de repetição, ele não sabe fazer o cálculo. Ele vai buscar em todas as informações que ele tem na alimentada, se ele Uhum. tem um cálculo similar para reproduzir aquele padrão. Entendi. Mas pra gente do direito é fantástico. E tu, Cissa? Uma historinha, assim, bem bacana. Várias. Ah, sim. Mas deixa eu lembrar uma aqui. Normalmente os nossos clientes... Hoje a gente está implementando os agentes de inteligência artificial com os nossos clientes. Aham. Então, eles fazem o atendimento e fazem a venda. Uhum. Então,
as pessoas estão apavoradas e preocupadas, né? Vão me substituir, vão substituir os vendedores. Na verdade, não. Mas ele facilita muito, né? Eles atendem de uma maneira quase que humanizada. A gente diz que é quase que humanizada. Não é humanizada porque não é um humano, mas ele consegue, por exemplo, se o cliente traz objeções até emocionais, ele consegue entrar na emoção, responder na emoção e gerar resultado. Tá, que é o caso ali que tu falou da questão dos leads, né? De trabalhar tráfego pago, começa a entrar o lead, e a empresa não tem estrutura para dar conta, ela demora na otimização do processo a partir da chegada dos leads. E aí ele consegue fazer... Ele responde rápido. Ele consegue. E ele consegue fazer um atendimento, tu não percebe que é inteligência artificial, porque, claro, tu tem que programar ele, né? É a programação que vai fazer com que ele não use... que não seja aquela linguagem que a gente vê que é inteligência artificial. Então, a gente consegue trabalhar isso, programar antes, e aí ele responde de maneira muito real. Mas, por exemplo, hoje dá para atrelar, por exemplo, ao RD. Se tu trabalha com RD, com a chegada de leads, né? Se tu usa o RD Station ali, e aí tu consegue colocar ali para fazer esse comercial. Ele faz o atendimento, exato. Ele faz atendimento de WhatsApp, ele faz atendimento de e-mail, ele vai buscar o lead e vai... Mas aí volta de novo. Onde que tá o segredo, né? É de quem domina, de quem domina a ferramenta para conseguir, e domina o seu processo e consegue fazer a ferramenta otimizar o teu processo. Exatamente. Então, tudo passa, né? Eu tô vendo muito assim essa conversa de novo. Não sei o que, vai substituir. Claro que vai nas coisas operacionais, vai. E quem não souber vai ficar para trás. Exatamente. Vai ser sim substituído. Exatamente. Eu acho que vai ficar para trás porque não souber usar. Eu fiz agora, na minha tese, eu tinha uma pesquisa de campo, era com grandes empresas, e a gente entrevistou... no caso, a gente tem costume de falar a terceira pessoa, né? Nós entrevistamos muitas gerentes de empresas, muitos diretores, e nenhum deles, assim, se é uma coisa que não tem... eu achei que fosse... Aonde que entra na empresa? Tu quer dizer que eles não usam? Será? Não, eu quero dizer que eu achei que uma dos medos deles, das barreiras para a implantação nas empresas, fosse que as pessoas ficassem com medo de perder os empregos. E não é. Mas tu entrevistou no nível estratégico, né? No nível estratégico. É por isso, o pessoal que vai perder, que tem risco de perder, para mim é o operacional. Que tem que acordar. Mas depende, porque eu acho que agiliza os processos e, na verdade, a pessoa vai ter uma outra... ela vai ter uma outra demanda. Ela vai ter uma outra demanda, porque não para. Em grandes empresas não para a demanda. Aonde que entra na empresa? Em tudo. Entra pelo RH, entra pelo marketing? Quem claro, a gente está falando... Na minha tese... Especialmente, ela foi em grandes companhias, né? De segmentos variados. Então, ela entra pelo TI. Ela entra pelo TI. Com equipes de TI. Ela entra com uma equipe de TI, aí ela passa primeiro para o nível estratégico, e aí eles têm um controle de quem vai usar essa IA. Não é assim, não são para todos, nem todos têm essa possibilidade dentro da empresa, mas aí depois ela é aplicada. Em atendimento, agilização do processo, resposta, inclusive até em tomada de decisão do gestor. Sabe quem vai fazer dinheiro? Quem souber ensinar isso. Claro. Sim. Para cada área. Falando em dinheiro, a gente fala sobre empreendedorismo feminino, né? Sim. Eu queria saber da Cissa, voltando um pouquinho atrás, a IA é uma coisa necessária, mas tem muita coisa por trás ainda no digital que tem que ser usada. A copy. Uma estratégia de marketing, criação de artes, tráfego pago e não lembro mais o que. Tudo que precisa de um processo inteiro, assim. A IA entra nesse processo para aprimorar, mas a estratégia, contudo... Ela consegue passar um pouco da estratégia, se a gente ensinar ela vai em busca, ela usa essas técnicas... Ela já está bem alimentada com estratégias de marketing, né? Então, ela vai sim trazer ideias, ela tem uma criatividade, né? Que ajuda a gente, facilita. Mas a gente, na verdade, utiliza ela como uma ferramenta, um braço mesmo, né? Na criação. Mas a gente estrutura tudo que precisa ser feito. E ela é utilizada mais na parte operacional mesmo, né? De colocar em ação, de criar os roteiros, de criar o calendário, né? Mas a gente sempre vai dar sempre vai ter a nossa otimização ali. Mas a gente, realmente, assim, a parte estratégica, a parte criativa,
ela auxilia bastante, mas ainda Não resolve. Não resolve, não. Porque a gente tá falando com mulheres, talvez, que não saibam usar ainda, né? O que ela poderia fazer Ela consegue utilizar como parte estratégica, sim, mas ela vai ter que ainda aprender, né? Entender de marketing, de estratégia, do que realmente dá resultado. Outra coisa que é muito importante, ensinar a própria IA e a gente também saber quem é o nosso público-alvo, quem é a pessoa, quem que eu quero atingir. Porque, assim, não adianta... Eu sou advogada, digamos, né? Um exemplo. Eu sou advogada, ela também é. A gente atende o mesmo cliente, mas não é o mesmo... Cada uma de nós vai atrair clientes diferentes, né? Que querem a mesma solução, mas que são clientes diferentes. Porque ela vai atrair pessoas que se conectam com ela, eu vou atrair pessoas que se conectam comigo, com a minha história, com a minha cultura, com meus valores. Isso é fato. Então, o que a gente precisa transmitir para a inteligência artificial? A minha cultura, os meus valores, do meu negócio. Até porque a inteligência artificial, ela já está indicando serviços e produtos para as pessoas. Então, se alguém entra lá na IA e pergunta, eu estou precisando de um trabalho de marketing, de advocacia, enfim, vai lá e pesquisa na IA. Ela vai te dar opções, mas ela só vai dar opções se ela entender quem é a pessoa que está pesquisando e ela entender que a minha empresa fornece isso, né? E ela só vai saber se a gente alimentar ela e se a gente tiver também na internet divulgando o nosso serviço da maneira certa, sabe? Porque é lá que ela busca, né? É lá que ela busca. E ela se conecta com a cultura da empresa, com os valores dessa empresa, ela se conecta com esses detalhes e ela vai entregar ali pro cliente certo, né? Então, se a gente não se a gente não tem um site bem estruturado, bem feito, se a gente não tem uma rede social alimentada e que converse com o cliente, ela não vai entregar a gente. E as pessoas vão começar a pesquisar direto nela cada vez mais, né? Vai ser... Essa resposta dela vai ser cada vez mais rápido, né? Essa atualização dela e tudo. Aproveitar o gancho. Como é que é criar uma IA dentro da tua agência? Que eu sei que é novidade, cai spoiler. É complexo, né? Tu entrega até onde tu puder contar. Sim. Como é que tá sendo esse processo aí. Só para aproveitar o gancho. Eu vou deixar um outro gancho, então. Eu vou dizer assim, quem quer saber pode pesquisar na própria IA. A própria IA vai te dizer o que vai fazer. te dar o caminho. Aí fica a critério de cada um. Eu vou fazer aqui, vou fazer o gancho com a Vanessa. Eu já vi movimentos na advocacia de áreas que já estão criando IA dentro das suas áreas. Inclusive aqui localmente também vi uma notícia sobre uma aquisição aqui que é a Softplan, não foi? Sim. Eu queria que tu falasse, então, também a mesma coisa que a Cissa falou ali, como é que está sendo... Porque a gente falou do operacional, escritório e tal. E como é que está sendo isso, Vanessa? Porque isso aí está sendo uma revolução. A gente já tem casos aqui locais, né? Pelo que eu sei, assim. O que eu vou te dizer, o pessoal não vai gostar, não vai ficar feliz comigo. Porque eu entendo de inteligência artificial. Eu sei como ela é treinada, como ela é aplicada. Então, o que eu sempre digo, principalmente para os advogados ou para os empreendedores e as empresas que eu atendo, aprendam a usar. Porque, na realidade, ninguém está criando uma IA para direito. Uhum. Ela está buscando uma IA dentro do que já existe. Não existe isso. Então, assim, não adianta eu criar uma IA hoje e vender para um advogado e dizer assim, essa minha IA vai ser o melhor advogado que tu tiveres no teu segmento, vamos pôr em direito tributário, dentro do teu escritório. Então, tu vais usar ela. Eu não estou ensinando o advogado a usar a inteligência artificial. Eu estou simplesmente letrando ele para chegar ali e usar. E aí ele nunca vai aprender a usar sozinho, porque a base... Não, claro. Ele não vai ter o raciocínio. Porque a base de dados ela é uma só. E ninguém aqui no mundo, até quer dizer, no mundo, teria condição se já não fossem as grandes empresas. Se já não fosse o ChatGPT, se não fosse o Google, se não fosse a Microsoft, se não fosse o DeepSeek. Então, todas buscam, na realidade, essas que já existem. Então, na verdade, o que ela é? Ela é Tu cria um agente que tu vai botar lá uma base de dados que tu mesmo pode ter acesso diretamente àquela base de dados. E aí tu vai estar sempre dependente daquele agente, pagando, na realidade, uma mensalidade. É que, na realidade, é um negócio, né? Então, todo mundo vê possibilidade de negócio em tudo quanta área, qualquer área que for, né? Então, eu me sinto, assim,
muito desconfortável em dizer para as pessoas não aprenderem a simplesmente ir lá e pegar o atalho, porque eu acho que elas não vão aprender e a gente precisa entender aquilo que a gente está falando. Para usar bem, Para usar bem, que tem que entender, porque senão sempre vai ser dependente, tu entende como é que é? Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não existe. Não é. Tem que entender para poder entender a lógica dela e conseguir entender teu processo e fazer as duas coisas conversarem, a inteligência artificial com a tua rotina. Mas foi bem o que a Vanessa disse. Na verdade, o mercado começou a vender, viu oportunidade nisso, começou a vender como se fosse a minha inteligência artificial com que eu ensinei ela. Mas e tudo certo que quem quiser facilitador. Mas eu sempre sou do caminho que a gente tem que aprender a usar, porque senão a gente sempre vai dizer, mas comigo não funcionou. Tanto que eu poderia se torna refém também, né? Não é refém? Não, o que já me chamaram para fazer IA para direito... E é muito fácil de fazer. Várias pessoas chamaram. É mesmo. Claro. Tecnologicamente falando, é fácil de fazer. É muito fácil. É só tu clicar. É facílimo. Vai ficar muito bom. É facílimo de fazer. Só vai apertar botão lá. Claro, vai ter que saber entender um pouquinho dos prompts, mas é muito fácil de fazer. E quando a pessoa fala assim, eu criei um robô para isso, criei um robô para aquilo. É isso que a gente tá falando. Entendeu? Entendi. Só que tudo vem de um código. Mas a gente, né? De uma fonte. De uma única fonte. Exato. Que são as grandes empresas de tecnologias que estão hoje no mundo. Isso. Mas o que a Vanessa falou, acho que isso é muito importante. Isso a gente falou do campo, né, do direito, usou como exemplo, mas isso vale para qualquer pessoa. Você que está começando, você que já tem trajetória, todo mundo vai ter que se render a pelo menos conhecer o básico de inteligência artificial. Até para poder, quando recebe alguma coisa no WhatsApp, por exemplo, conseguir fazer filtro de ver que hoje quase tudo. Eu vejo aquelas imagens, o pessoal agora está vendo umas fotos, esses dias tinha aquela do avião, umas coisas bizarras, assim, e as pessoas ainda olhando, nossa, não que as pessoas ainda acreditam, não estão processando que e é um problema também, que tá muito mais inteligência artificial no feed, muitas vezes, do que qualquer coisa real. E eu vejo eu vejo isso assim muito sério nas empresas, assim, a gente tem muita dificuldade de processo. Falei, gente, a inteligência artificial para processo é um espetáculo. Eu ia dizer, eu acho que do pouco, assim, né? Meu pouco conhecimento para processo, eu acho assim, ótimo, que ela organiza... eu preciso de um processo para mim auxiliar administrativo. Então tá, vamos lá, vamos colocar qual é a tua missão, valor, proposta da tua empresa e vamos botar aqui quais são as atividades que ela realiza e ela vai vir. E aí tu vai ler e vai dizer assim, não, mas a número 2 não ficou bem explicada, explique melhor, tira a número 5 e ele vai fazer e vai ficar ótimo. Então, processo. Gestão financeira também, mesmo sem botar números, ver a questão de onde está indo os investimentos, onde estão os teus custos. Acho que funciona super bem. Escala de funcionário. Eu tenho uma empresa que tem 150 funcionários. Mas imagina fazer horário no... Eles me disseram, quando eu falei no dia do RH, que eu estive lá fazendo uma visita estratégica, mas não, isso aqui eu levo não sei quanto tempo para fazer a escala. Falei, gente, vamos fazer isso no chat? Vamos fazer isso na IA? Ela botou... 10 segundos. Ela, doutora, não, 10 segundos. Essas reações são excelentes. A escala ficou pronta. E aí, todo mês, lá no final do mês, ela diz, olha, fiz a escala em 10 segundos. Então, são coisas que tu usa pra tudo. Eu vejo uma otimização de processos, principalmente o manual. Aquilo que você demoraria uma semana pra fazer, você faz em 1 hora. Assim, né? Dessa parte bem no direito, assim, a gente às vezes pega um processo, sei lá, de 2-3 mil páginas. Esses dias entrou lá no escritório. Um processo de 2 mil páginas, o cliente queria que a gente pegasse a ação. Eu ia perder, imagina o tempo que eu não ia perder. Passando o olho, porque tu não lê as 2 mil, até para te saber, mas passando o olho, vendo. E tu bota na IA o arquivo, e aí tu pede para ele fazer um resumo do processo, e que não. 15 segundos, o negócio tá pronto. Aí para te saber se sala de aula, como é que tu usaria? Tu que é professor e vai dar aula agora no mestrado. Usaria usando. Eu não vejo, eu falo, eu não estou em sala de aula mais na graduação, enfim, mas eu falo para os professores, é um desafio, por quê? Porque às vezes o professor não está se permitindo. Eu lembro quando precisa implantar. Exato, precisa. E como é que ele vai fazer? Ele vai precisar aprender, que é exatamente o que a Vanessa estava falando. Ele vai ter que aprender o básico para ele conseguir usar, para ele entender. Sabe quando a gente lá atrás, quando eu fazia o doutorado, a gente pegava o Google, né? E aí sabia quando era plágio e tal. É isso.
É aquilo que aconteceu há 20 anos atrás, que a gente começou a ficar, lembra até qual para a Univale, Vanessa. Eu cheguei a ajudar a fazer a parte de pesquisa. É isso, só que hoje tem IA. E assim também tem ferramenta de IA específica no campo acadêmico, por exemplo, tem uma que faz referência. Tem. Ela já tem, porque o chat não faz, né? Isso. Mas tem, então assim, Astera, né? Astero. aí tu vai, não, vem cá, Vem todas as Betina, tu referências. vai me ajudar. Não tem, tu vai ter que, não tem E outro tem caminho, IA tem que estudar. Que faz análise para saber se é IA. Sim, tem. Então, Inclusive, no Ministério da Educação, ano passado eu participei de um encontro e a gente falou sobre isso, inclusive nos programas de mestrado e doutorado com a CAPES, né? A CAPES tem ferramenta já para ver quando é utilizado, que, além de teses e tal, né? A questão dos projetos, do que é enviado, eles têm ferramenta já para identificar se é de IA ou não. Claro, vai usar IA, mas aí que está a questão, você não vai usar puramente. Você usa a partir daquilo que você quer. Então, a criatividade é tua, a ideia é tua, a novidade é tua, mas é uma ferramenta incrível. Incrível. Para mim, foi um grande facilitador. Eu acho que Nossa. também o que ajudou para eu, assim, ali no finalzinho, para dar um Eu ia te gás perguntar, o ali. que tu usou na tua tese? Eu usei bastante coisa. Eu usei o Transcription, que a gente fazia eu fazia as entrevistas e aí elas eram filmadas, aí ele transcreve, ele bota autor 1, autor 2, autor 3, ele reconhece a Pra voz. isso, qual tu usou, Vanessa? Transcription chama. Tá. Uhum. E ele é pago também. Aham. E porque, na verdade, as melhores ferramentas, São as e com pagas. elas Sim. mais, assim, no nível mais articulado, elas são pagas. E aí Uhum. também tu faz E um vale o mês, faz 12 investimento. meses. Vale o investimento. Né? Vale. Vale sem dúvida nenhuma os investimentos. E eu usei todos os chats, na verdade. E colocar em normas, enfim, que tem que estar... Não, isso ainda foi humano. Isso ele não faz. Não, pra botar em normas não tem. Porque a BNT, ele faz, tipo assim, Não. ele te coloca numa folha 4, ele te coloca a tua fonte. Eu sei porque eu já fiz cartas e tal. Isso ele faz. Mas juntar um documento todo e ele organizar, ainda não. Ainda não. Mas ele é ótimo para fichar. Ele é ótimo, assim, sim. por exemplo, às vezes assim, eu ia lá, botava 11 artigos. E aí eu pedi o resumo, e aí depois eu disse assim, agora faça uma tabela com autores, seminais, ano, conceito, diferenciação entre um e o outro. Então ele trazia assim, aquela tabela linda. Então, que vamos sofrimento, lá. gente, Não, a gente passou. Eu ia dizer, a Vanessa deu um exemplo assim, quanto tempo nós levaríamos, a gente teve que fazer isso, Sim. né? Não, mas eu também não tese, peguei meu dissertação. doutorado todo com isso, não. Foi só agora quando não tinha mais disciplina. Mas imagina o tempo, isso aí em questão de 1 hora tu resolve. Tu resolve. Tira 1 hora só. A gente pra fazer um quadro desses, uma semana Só de que estudo. a diferença, Bettina, leitura, o que eu acho é o seguinte. Por causa da leitura, entendeu? Mas é porque tu só consegue fazer isso bem feito se tu entender aquilo que tu estás fazendo. E não só com a IA, mas com o tema que tu estás tratando. Sim. Porque ele poderia botar ali e botar qualquer coisa. Então, assim, tu tens que, pra te usar... Tudo na vida é assim. Pra te ter um facilitador, tu tem que ter estudado muito aquilo ali. Igual tem lá uma brincadeira que eles fazem, um meme no direito, que o cliente chega pra ti e diz assim, mas tu resolvesse um problema em 5 minutos. Mas eu estudei 10 anos para resolver o problema em 5 minutos. Isso. Então, eu acho que a questão da IA também é muito isso, assim. Tu tens que ter um domínio do tema que tu estás tratando, até para ver se aquilo ali condiz com a realidade, ver se não tem alucinação. Tu tens que entender da IA como é que tu vai fazer aquelas perguntas, e ele facilita muito. Então, assim, eu não usei para escrita, mas usei muito para essas questões de tabela, de planilha, de conceito. Aí, assim, de tu conflitar um conceito no outro. Então, isso aí eu usei bastante. E aí, também usei lá no último minutinho, assim, que daí meu professor sempre mandava, meu orientador, agora... Faltou isso aqui, faltou isso aqui. E isso ele não sabia. Depois eu acho até que me arrependi, porque eu disse pra ele. Porque no último grupo que a gente teve, nós temos um grupo que só estuda inteligência artificial dentro da universidade, né? E aí eu disse pra ele, professor, a última revisão tua, eu botei o último artigo, a última versão da tese, e disse, você conhece o meu orientador, doutor fulano de tal? Ele disse, conheço. Me fale sobre ele. E aí ele relatou o meu Não posso fazer orientador. isso com o meu orientador. E aí eu falei assim, então, tendo em vista o conhecimento que você tem dele, essa é a versão final da minha tese, essas foram as solicitações pedidas, vê se está de acordo. E aí ele botou.
Tava de acordo. Tava de acordo. Mas Tava de ele, acordo. mas e ele aí só ele ficou surpreso. Ele se Que levantou. conhecia ele. Ele foi no computador e ele botou. Aham. Ele botou o nome dele e veio exatamente. Ele disse assim, ó. Eu sou fulano de tal, eu quero saber o que eu penso sobre a China. E ele... É porque ele tem coisas publicadas Claro, relacionadas a isso. claro, Então aí que tá. claro, O claro. humano nunca vai ser Não. substituído. Não. É. Porque na verdade, além dele não ser substituído, somos nós que alimentamos a inteligência artificial. Movimento daqui pra lá. E esse é um outro problema. Porque todo o viés da inteligência artificial vem através dos humanos que alimentam eles. Então, por exemplo, por que a inteligência artificial ela tem um viés racista? Muito. Isso é gravíssimo, isso é seríssimo. A gente tem artigos científicos que mostram que a IA atua de um jeito no meio dos Estados Unidos, ela dá uma resposta e ela dá uma outra resposta no Vale do Silício. Quem é o programador do Vale do Silício? Um rapaz de 20 anos que ganha seus $30 mil por mês, vive na Califórnia, good vibes, quando do meio dos Estados Unidos é um senhor de idade, com seus 50 anos, 3 filhos, ganhando $5 mil por ano, outro viés de preconceito, de racismo, de muito. Então, isso é um problema sério que a gente tem com a inteligência artificial, são os vieses. Então, é por isso que ela nunca vai ser operada sozinha. Ela não é uma inteligência, ela é uma repetição de padrão. Isso. Ela é artificial. Ela é artificial de quem alimenta ela. Uhum. Então, a gente tem muito, assim, por exemplo, a gente vê muita coisa de preconceito, muito. O primeiro que a gente teve, que foi seríssimo no mundo inteiro, foi a primeira pergunta, onde moram os macacos? E aí veio na Casa Branca. Era na época que o Obama era presidente dos Estados Unidos. Que horror. E processo? Existe processo? Sim. Contra? Na realidade, a gente não tem como. A gente não tem como... Processar a inteligência Artificial, a gente não consegue, na verdade, quando é algo gravíssimo, e esse ainda era uma época que a inteligência artificial estava em Começando. teste, como ficou emblemático, igual tem a questão da primeira inteligência artificial utilizada, que foi naquele jogo de xadrez, né, onde a máquina ganhou o campeão de xadrez, esse ficou emblemático, essa questão também ela ficou emblemática. Então, ela é algo quando estava em teste, e aí eles foram descobrindo, porque na época... quem era conservador, não era republicano, ou os xingamentos que faziam nas redes sociais existentes, aí ela buscou por algum... Não foi alguém que alimentou com aquilo ali, ela buscou com Twitter, com informações de blog, coisas assim, Hoje poderia ser diferente hoje a poderia resposta. ser diferente. Né? Não, hoje seria diferente. Ou se essa tendências da IA para o marketing digital, o que tu imagina que vem aí? Eu acredito que ela... Se vem com Na umas verdade, perguntas bem leves, assim, bem fáceis, né, Cissa? Mas eu acredito que eu acho que vai ter... Vão ser criadas, né, baseado no código que já existe, né? Mas eu acho que vai ter essa facilidade de para quem já trabalha com marketing, que tenha já facilite os processos todos, a organização de tudo, entregue tudo num pacote só. Eu acho que esse é o caminho, assim, é essa facilidade. O céu é o limite. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para Vanessa, depois eu quero fazer para Cissa também. Não sei como é que tu tá com a tua listinha aí. A minha listinha já acabou. A Vanessa trabalha super envolvida com o W2W, né? Assessora jurídica e também envolvida, assim. Eu queria te perguntar duas coisas. Como tu vê as mulheres empreendedoras, já que tu tá nesse universo, né? Se elas estão usando, como é que elas estão nessa questão da inteligência artificial e se tu pudesse dizer alguma coisa, saindo um pouco até do campo da advocacia, né? O que tu diria para elas, assim, baseado naquilo que tu vês? Tu vê que elas já evoluíram ou se tem uma caminhada? Eu acho que ainda as empreendedoras, as menores, elas ainda não usam, assim, a ferramenta como um todo. Conhece, sabe que existe, mas, assim, até para ter aquela disposição de tu fazer esse aporte, de tu fazer esse investimento mensal, né? Que a gente sabe que não é caro, mas para quem é pequeno, dentre tantas outras coisas que é mais necessário. Então, eu não vejo elas utilizarem muito, na verdade, eu não vejo essa inserção. Acho uma pena, porque eu acho que facilitaria muito a vida em todos, né? Porque ela não vai poder ter uma consultoria jurídica, ela não vai poder ter uma consultoria de marketing, ela não vai poder ter um BPO financeiro. Ela está
basicamente, principalmente as que estão começando agora, eu acho assim que a inteligência artificial ajudaria muito, faria muito, aceleraria muito o crescimento e o processo dela como um todo, assim. Dentro do que a gente pode, como a Cissa falou, a pessoa consegue botar ali qual é o seu nicho e ela vir com algumas opções de marketing para ser utilizada, né? No financeiro, como é que eu vou fazer essa nota, como é que eu vou organizar o meu financeiro, como é que eu vou organizar o meu atendimento, como é que eu vou... Às vezes ela é sozinha para atender um WhatsApp, para atender um Instagram, como é que ela vai botar um chatbot, como é que ela vai fazer uma automatização. Eu acho que ela precisa. A gente fala dos grandes, mas eu acho que o pequeno, se souber usar, eu acho que ele ainda tira mais proveito. Como um tudo, até com uma dúvida jurídica, né? A gente sabe que no dia a dia ajuda muito, é um facilitador e te dá, de certa forma, além de ideias, segurança para ti. Será que eu fiz isso aqui? Tá certo essa resposta que eu dei? Será que essa mensagem padrão que eu criei para botar no meu WhatsApp, ela tá de acordo? Ela tá bem feita? Ela não tem erro de português? Para tudo, desde uma correção de erro de português, sabe? Lá, por exemplo, lá no escritório, meu atendimento ainda não é em chat. Por conta que eu entendo que eu tenho muitas demandas que elas não são repetitivas, então eu não posso ter um chat respondendo. O máximo que a gente tem é aquele primeiro atendimento. Olha, nosso horário é de tal a tal, e aí, em breve a sua mensagem vai ser respondida conforme a ordem de daquela chegada. Então, é a única que eu tenho. Mas lá, ninguém faz mensagem para mandar para o cliente sem passar pelo chat GPT. Falei, eu não quero que vá. Por quê? O jeito de falar, a correção de português. Às vezes, tu tem lá um estagiário, um advogado recém-formado. Então, eu sempre falo, vamos, escreve isso daqui. Como é que eu respondo isso daqui? Responde assim, assim, assim. Joga no chat. Pede que seja colocado de forma respeitosa, profissional, linguagem gramatical não correta, eu boto com as normas gramaticais corretas, porque se passa alguma vírgula, algum ponto. Então, eu acho que nesse sentido, assim, é um grande facilitador. Exato. E tu, Cissa? Para essas mulheres, como é que tu vê que tu também é muito envolvida, assim, né? Também tem vinculação com o WTW, mas assim, nesse teu universo que tu trabalha, como é que tu vê que elas estão? Porque na nossa motivação de trazer vocês aqui e com uma certa urgência, as meninas foram incríveis de abrir a agenda delas, a gente, conversando eu e a Tassi, a gente sentiu, sabe quando assim, é para ontem? Porque a minha percepção é essa, de que ainda está sendo muito pouco utilizada. Eu vou dar um exemplo aos profissionais liberais, e que talvez é quem mais precisa, né? Quem mais precisa. Então, como é que é a tua percepção sobre isso? A gente vê que realmente, toda vez que eu abro esse assunto, que eu falo sobre isso, as pessoas não sabem nada. Mas aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é tão complexo assim, sabe? Claro que sim, tem os prompts, tem a programação, mas eu acho que as pessoas têm medo. Tem. E aí elas se afastam, porque o medo trava, né? Sim. E eu acho, assim, que a gente não tem que ter medo do novo, da novidade. É que nem na pandemia, né, Tassi? Quando a gente tinha lá a nossa agência. A gente não teve medo de inovar, de fazer diferente, de fazer reunião online, de começar... A gente se adaptou. Quem se adaptou, continuou. Quem não se adaptou, caiu fora. Então, eu vejo isso, assim, eu percebo que é um medo que trava. O medo de, talvez, a ferramenta me substituir, né? O medo de... Se expor. E o medo de... Eu vi um filme essa semana de esqueci o nome do filme. Tinha que ter anotado para trazer aqui. Mas é um filme que a menina... o namorado traiu ela e ela começa a conversar com uma inteligência artificial. Tá no Netflix. Ela começa a conversar com uma inteligência artificial e é por vídeo. Eu até fiquei pensando assim, que daqui a pouco já vai ser assim. Mas já é, né? Já tem. Mas um chat GPT... que vai ser uma imagem ali, né, de uma pessoa que tu vai estar conversando por vídeo. E ela conversava... Curso de inglês a gente já tem. Um professor assim. Exatamente, por vídeo. Tu conversa com a inteligência artificial. Gente, as pessoas fazem terapia com o chat GPT. Exato, isso é um pouco preocupante. Tu falou disso, tu falou profissional liberal, enfim, de serviço, né? Tem a coisa que tu tem que ter um cuidado muito importante, limite, né? Aí o que aconteceu nesse filme Conta ou não conta o final? Conta. Mas não, eu não vou contar o final, mas vou contar o que aconteceu. Assim, essa inteligência artificial, na verdade, foi uma empresa que criou
dos nossos dados, pegar os nossos dados, né? Enfim, e aí roubou lá o dado dela e O famoso 171 virtual. tramou mas várias coisas. Mas aí vem de novo o limite, que eu acho que a gente está falando de inteligência artificial para ajudar nos processos, no trabalho, é o limite da intimidade. Isso. Agora, quando começa a invadir né, aí você perde o controle. Mas eu acho que é aí que mora o medo das pessoas. Mas elas não querem nem arriscar de tentar, entendeu? Mas é que nem exposição em rede social, não gosto de me expor, mas quem dá o limite da exposição é você. Se você quer mostrar 24 horas do seu dia, você mostra. Se você quer uma coisa mais distante da tua intimidade, da tua vida, dentro da tua casa, enfim, com as pessoas que tu te relaciona, tu não mostra. Isso. É a mesma coisa. Mas aí vem de novo, na minha concepção, assim, ouvindo vocês, é conhecer. Você só vai conseguir falar sobre, você só vai conseguir tomar uma posição sobre isso se você conhecer. Tem que se permitir conhecer. Mas tem pessoas que são muito resistentes, né? Exato. Eu vejo. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, se eu não dominar, eu vou ser dominada por isso. E aí, eu sei que às vezes tem gente que, como a gente tá na era da informação, as pessoas ficam ansiosas com a informação, né? É muito conteúdo, muita informação, mas olha o quanto facilita e o quanto de tempo a gente ganha com uma ferramenta dessas. Esse tempo é pra quê? Pra eu curtir minha vida, pra eu ter meu tempo com meu filho, pra eu parar pra pensar em mim, fazer coisas pra mim. Então, isso não pode ser uma ferramenta que vai me trazer ansiedade. Pelo contrário, eu tenho que usar ela, eu tenho que dominar ela pra eu justamente otimizar melhor meu tempo, sabe? Ter mais resultados, é pra isso. A base de tudo, eu acho que é conhecimento, né? Assim, por exemplo, o que eu percebi? As empresas, elas vão atrás daquilo que elas acham mais seguro. Então, em termos de segurança, a Gemini, ela é a mais segura. A Gemini é do Google. É do Google, em termos de proteção de dados. Agora, o chat, ele tem acesso ao teu Google Drive, se tu quiseres. Então, né? Mesmo tu ali, tu ficando limitada a tua conta, tu vai botar o teu Google Drive ali dentro, tu vai puxar o teu Google Drive, né? Mas a Gemini, ela já é a dona do teu Google Drive. Então, entendeu? Assim, já estamos ali falando a mesma linguagem. As grandes empresas, por questões realmente de segurança, usam a Gemini. É a mais utilizada. Eu até tô migrando, tô começando a migrar, a usar mais Gemini, mas eu ainda uso mais o chat. E eu acho, assim, que realmente a gente tem que testar. A gente tem que usar para tudo. Tu consegue usar... Só vai entender aquilo ali que vai te ajudar no dia a dia quando tu passares a usar. Pega, a tua empresa, tô com uma dúvida, como é que eu... a minha marca, assim, ó, faz análise do meu Instagram. Isso. Sabe? Bota ali o que tá faltando. Aquela bio tá boa, aquela bio não tá... o meu link tá bom, não tá levando para certo. Como é que eu poderia fazer isso aqui? Como é que eu poderia melhorar? No termo de pessoa, eu tenho 2 colaboradoras aqui, uma trabalha tal hora, outra trabalha tal hora, ela tá fazendo isso. Tá bem aproveitado? O que poderia ser melhor? Quais atividades mais elas podem fazer? Ele vai te ajudar. Processo, dentro desse processo aqui, qual é? Como é que eu faço? Padronização. O cliente chega aqui... Eu sou um salão de beleza, uma rede de salões de beleza, tem 3 salões na Grande Florianópolis. Como é que eu padronizo o atendimento do meu cliente? Gente, ele faz tudo, ele te ajuda. Resumindo, inevitável. Inevitável. E fantástico, eu acho. Isso tudo assim com rapidez. Claro, tu vai adaptando, quanto mais informações tu vai dando para ele vai melhor, ele vai se adequando. Botar horário, eu quero que o atendimento seja assim, seja amoroso, seja personalizado, seja não sei o quê. Eu quero que quando ela sai, ela tenha uma mensagem no WhatsApp dela, perguntando se ela foi bem atendida, se ela retornaria, se ela indicaria para uma amiga. Então, é isso que eu tento passar para quem eu atendo, principalmente aqueles que são um pouquinho os menores, que não têm esse RH, esse financeiro, esse jurídico, esse, esse arcabouço de profissionais atendendo. Eu acho que uma pessoa que é mais empreendedora, eu acho que é fundamental ela usar. Sabe? Ela vai agilizar o processo dela em anos. Eu ia pedir para elas um recado final, mas elas já deram, né? Assim, o recado final para quem vai nos assistir, pra gente, né? Assim, meninas, eu Obrigada, adorei. Eu agradeço. A gente poderia falar quantas horas? Ixi, a tarde toda. A noite toda, a manhã toda, não sei quando vocês vão assistir, né? Qual o momento, mas assim, a gente teria horas, quem sabe um pouquinho mais para frente, a gente repita, né? Para ver daqui uns 3 meses, 4, porque eu acredito as atualizações. Exatamente. Então, a gente pode aprofundar em ferramentas. 5.0 tá vindo, né? Já. Então, a gente né, deixa aí aberto para as meninas abrir de novo um espaço na agenda mais para frente, mas a gente trouxe o que a gente queria muito, então quero agradecer aí
a disponibilidade de vocês, né, Tassi? Uhum. Queríamos muito. Não sei quem mais queria ser nosso público, nós duas. Eu queria só falar que a Vanessa tem um e-book, né? E a gente não tem hoje um produto digital da inteligência artificial. Mas a gente está implementando, começando a fazer essa implementação, né? Então, também se... Já vai estar disponível. Com certeza. Olha então... que legal. Além de poder comprar o e-book e inspirar também. Exato. Né? Quem está assistindo. Para empresas, né? Até para essas pequenas empresárias também, né? Quer fazer uma implementação, quer aprender para deixar o processo funcionando, a gente consegue também fazer essa parte. Excelente. Então a gente volta para contar sobre isso. Boa. Obrigada, né? E aí? Vamos fazer um brinde? Gente. A gente sempre faz no final. Então é isso. Obrigada, gente. Tchau, próximo. Muito bom.